Reportagem Silvio Brasil, Lupa Notícias, em mais uma entrevista para falar de política e não só a local, mas também em nível de estado. Aqui ao meu lado está Vanice Helena Andrade de Matos, ela que já foi candidata a deputada estadual, é pré-candidata e também, posso dizer, ex-presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento, o CORE de Fronteira Noroeste. Se licenciou no último dia 31 de março, justamente em virtude da pré-candidatura. E a Vanice está hoje aqui para falar. Eu, quando convidei a Vanice para essa entrevista, pedi que ela fosse ela mesma e não uma política dando entrevista para uma imprensa isenta, imparcial, transparente e que prima pela verdade. Vanice de Matos, muito obrigado por ter aceito aqui ao convite para essa entrevista. É uma conversa, é uma entrevista, porque nós vamos conversar sobre tudo aqui com a Vanice de Matos. Muito obrigado, seja bem-vinda à minha humilde casa, transformada em cenário, do outro lado o estúdio, mas é aqui na sala onde nós estamos que vamos ter esta conversa com você. Muito obrigado, seja bem-vinda. Os amigos da rede social, dizer que é um prazer estar aqui, né? Acompanho as suas matérias, né? Um pouco do teu trabalho, assim, você também nos mantém muito informados sobre tudo que acontece na nossa região. É uma alegria estar aqui, poder falar com quem te acompanha, para conhecer um pouco mais na essência de quem é Vanice de Matos, né? Que é uma pessoa muito simples, que é uma pessoa do interior do município de Santo Cristo, da linha Salto, onde ela viveu até os seus 19 anos na agricultura com seus pais, né, que vivem até hoje no mesmo local, o local onde é que eu nasci, né, e é uma comunidade que eu tenho muito orgulho de dizer que eu participei por muitos anos de todos os momentos da vida comunitária, tanto da igreja, quanto da catequese, quanto da liturgia, quanto do coral de jovens, quanto do grupo de jovens, quanto da sociedade, né? Que é assim que a gente vive nas comunidades que são do interior. Eu confesso que me surpreendi quando a Vanice chegou aqui acompanhada do esposo, né? O esposo está aqui também assistindo a esta conversa, entrevista que estamos fazendo. Me surpreendi quando ela disse que era da linha Salto. Eu achei que você fosse de Porto Vera Cruz. Não, eu sou da linha Salto, nasci na linha Salto e até os meus 22 anos, mais ou menos, eu vivi na linha Salto. E o que te levou a Porto Vera Cruz foi o marido? Não, ele também não é de lá. Você foi prefeita de Porto Vera Cruz, seu esposo também? Também, mas deixa eu te falar, aí em 90... Eu passei no concurso público da Prefeitura de Santo Cristo. Em agosto de 1990 eu fui chamada no concurso. Então eu trabalhei na paróquia de março, abril até agosto, até 27 de agosto de 90. E trabalhei com o nosso saudoso prefeito, o Celso Hartmann, né, naquele período que acabou falecendo em 91. O município de Porto Vera Cruz se emancipou em 92, março de 1992. O meu marido havia sido colega do prefeito eleito de Porto Vera Cruz, eram colegas, trabalhavam no Expresso Porto Lucena, né, para quem conhece o seu Olavo Cunegatti. E aí depois o meu marido foi para Ouro e Prata e um dia se encontraram no caminho de Santa Rosa e a linha Salto, e o prefeito eleito lá de Porto Vera Cruz procurava pessoas que tinham conhecimento da área pública, né, para trabalhar na prefeitura, porque você começar um município do zero, absolutamente do zero, que não tenha um prédio, que não tenha uma cadeira, que não tenha uma caneta, que não tenha um papel, não é fácil, né? Então procurava alguém que tivesse um pouco de conhecimento nessa área. Eu já estava na área da contabilidade da Prefeitura de Santo Cristo, então de agosto de 90, né, aquilo era 92. Ele foi até lá em casa com meu esposo é natural da linha Sobrado, Roque Gonzalez, né? Roque Gonzalez. Que veio aqui para Santa Rosa trabalhar. E aí nós conversamos, e como Santo Cristo perdeu área para Porto Vera Cruz quando da emancipação de Porto Vera Cruz, eu tinha a opção, como servidora concursada, de solicitar a minha transferência, optar por trabalhar em Porto Vera Cruz.
como começou a política na tua vida? Você foi da prefeitura, enfim, foi servidora, mas até então você não tinha tido teu ingresso ainda na política. Eu, quando falo isso, eu digo assim, ó, como assessora, como militante, principalmente você entra na política como militante, né, torna-se militante, e depois como candidata. O meu pai, na verdade, sempre teve posicionamento político, apesar de não ser filiado, apesar de nunca ter concorrido, né? Mas ele sempre tinha um envolvimento político em Santo Cristo. Comecei então na prefeitura, fui a Porto Vera Cruz trabalhar como servidora e lá acabei assumindo secretarias. Quando você aceita esse cargo de confiança, né, você acaba aceitando entrar na vida pública e estar disposta a concorrer quando for convocada para tal, né? Então, depois de algum período assumi a Secretaria da Fazenda lá em Porto Vera Cruz, e em 96 nós não concorremos, não estivemos envolvidos, ajudamos na campanha de 96, e depois disso, na campanha seguinte, o meu marido foi concorrer a vereador em Porto Vera Cruz, fazendo uma ressalva. Nós, até hoje, nós não temos um parente, nem eu nem ele, em Porto Vera Cruz, tá? Os nossos filhos nasceram lá, sim. E ele acabou se elegendo, né, no ano de 2000, se elegeu, assumiu a vereança, sendo o segundo mais votado naquele período. Na legislação seguinte, ele concorreu novamente, foi o mais votado, disparado, né, dos demais. E aí começaram as questões de, bom, quem vai concorrer, quem vai ser o candidato a prefeito na próxima, né? O prefeito estava reeleito, não poderia mais concorrer à reeleição. E o meu marido, que sentiu no momento que não era o momento dele, que eu deveria entrar para a vida pública, né? E, apesar de eu estar na Secretaria da Administração, que é uma secretaria muito difícil no sentido que ela faz a gestão do setor público, certo, que diz muitos nãos para os servidores, que diz não pode, aquilo pode, né? Ele chegou e disse, pelo que eu estou vendo com a população te quer muito bem, tu tem muita abertura com a população e o partido está te convidando para ser a candidata a prefeita, né, pelo nosso partido. Em Porto Vera Cruz. Em Porto Vera Cruz. Vou te dizer que no início eu levei como surpresa, porque uma coisa é você fazer campanha para alguém e a outra pessoa é você ser a candidata e assumir a linha de frente. Muito, né, bem. São papéis distintos dentro do processo. Quando o Osmar Terra entrou na tua vida política? O Osmar Terra sempre foi meu candidato a deputado federal. Eu sempre votei para ele e quando eu me elegi como prefeita, tanto é que em 93, eu lembro que ele foi fazer a inauguração, ele ajudou a levar a telefonia para o município, que era um município distante, né? Nós temos uma foto no clube lá, ele inaugurando uma coisa tão simples hoje, né? O Osmar Terra já era também parceiro do teu esposo antes de você já era parceiro. Entrar diretamente na política? Já era parceiro, nós sempre fomos eleitores dele, né? Pelo trabalho regional que ele fez. A gente sempre votou nele, sempre fez o trabalho municipal para ele, mas nunca teve essa aproximação. Quando o teu esposo te convidou para ser candidata em Porto Vera Cruz, você já era filiada ao MDB? Já era filiado ao MDB. Foi o convite dele como partido, né? Ele trouxe a notícia do partido, o partido entende que você deve ser a nossa candidata a prefeita em Porto Vera Cruz. Tá, então o Osmar Terra já vem desde o teu esposo? Desde o início. Nós sempre votamos nele como deputado federal. São muitos anos de parceria com o Osmar Terra, né, Vanice? Muitos anos. E aí, quando eu me elegi prefeita, a aproximação ela aumentou, né? E eu sempre trabalhei para candidaturas regionais como deputado estadual. Sempre trabalhei para a Neuza como candidata a deputado estadual, né? Em dobradinha com o deputado Osmar. O José também sempre fez esse trabalho regionalizado. Mas Osmar Terra, uma vez que você saiu candidato junto com a Neuza, né, como você acabou de citar, e depois você passou a ser a pessoa a fazer dobradinha com ele. Como aconteceu isso? Como eu te disse, quando eu estava na administração, o Osmar, sendo meu deputado federal, acabou aproximando a nossa relação, né? Quando eu ia a Brasília, as visitas eram ao gabinete do deputado Osmar e a gente foi aproximando essa relação.
política, né? Não só de amizade, mas sim política. Em 2016, quando eu estava terminando o mandato, ele me disse: Vanessa, eu gostaria que você trabalhasse comigo, né? Viesse trabalhar comigo. E eu me lembro que nós estávamos numa festa aí na reta final da campanha, eu disse: deputado, estou agora na função de eleger meu sucessor, né? Vamos eleger o sucessor e aí depois a gente vai ver, vamos conversar, vamos ver como é que as coisas vão andar e a gente conversa. Aí elegemos o sucessor e ele ficou. 2017 foi do final de 2016, 2017 eu fui para uma assessoria ajudar a fazer o trabalho municipal, e o deputado Osmar, toda vez que ele chegava, que ele vinha para a região, ele dizia: tu já está trabalhando comigo? Tu já está comigo? Eu disse: não, eu sempre vou trabalhar para o senhor, pelo que representa para a nossa região, por tudo que traz para a nossa região, por tudo que pensa, né? Ele disse: não, eu quero um trabalho mais efetivo, direto. Em março de 2017 ele me chamou a Brasília, né? E a intenção era que eu trabalhasse com ele em Brasília, mas eu entendi que eu deveria permanecer na região, que aqui era o meu lugar para fazer o trabalho, né? Também tinha os meus filhos menores, né? Nenhum formado ainda. Você tem quantos filhos, vocês? Nós temos 2 filhos. 2 filhos, o Matheus, que tem 32 anos, a Maitê, que tem 26, e temos um neto de 4 meses. Ah, já é vovó também. Já sou vovó, com muito orgulho. Durante o período em que você já foi candidata, nas eleições anteriores, qual foi a tua maior dificuldade como candidata e como dobradinha com Osmar Terra? Deixa eu te falar, em 2018, quando eu comecei a trabalhar com o deputado Osmar, e é uma coisa que eu guardo muito, né? Nós efetivamos então essa relação de trabalho efetiva, né, em fevereiro de 2018. Quando nós mudamos a Porto Veracruz, você estava na adolescência, né, 20 e poucos anos, assim, fazendo concurso, onde é que dava para fazer concurso, e tinha feito um concurso em Santa Rosa. E eu morava 45 dias, a gente mudou da linha Salto, a gente tinha a nossa casa na linha Salto, mudou da linha Salto para Porto Veracruz, e em fevereiro de 1993 eu recebi uma ligação da Prefeitura de Santa Rosa, me chamando no concurso público, e era a secretária de administração, a Neuza Kempfer. A gente não se conhecia pessoalmente, me convidando para assumir o concurso, dizendo: você está sendo nomeada no teu concurso público. Conversamos, eu e meu esposo, como a gente tinha mudado há pouco tempo a Porto Veracruz, eu decidi permanecer em Porto Veracruz. 25 anos depois, em fevereiro de 2018, eu efetivei minha parceria com o deputado federal Osmar Terra, trabalhando diretamente no gabinete com ele na assessoria. Em 2018, nós entendemos enquanto região, não foi um entendimento meu, não foi do deputado, foi enquanto região, de nós não termos uma candidatura regional. E foi o ano que o MDB e a pessoa vinculada ao deputado, que o deputado não teve uma pessoa vinculada diretamente a ele, com uma candidatura regional. E a gente teve muitos problemas nesse ano. E aí, em 2022, a região decidiu e entendeu que nós precisávamos de alguém ligado à região, que andasse na região, que conhecesse os municípios e se colocasse o seu nome à disposição. Então, eu coloquei meu nome à disposição, tive um apoio expressivo de toda a nossa região. Você fez quantos votos naquela época? 23.541 votos. 23 mil, não ficou como suplente? Fiquei como suplente. Fiquei como suplente e nós ficamos muito próximos. 2022. 2022. Foi a primeira vez que você foi candidata a deputada estadual? Foi a primeira vez que eu fui candidata a deputada estadual, né? A receptividade nos municípios, ela foi muito boa. Eu entendo hoje que a maior dificuldade é no início as pessoas entenderem que a tua candidatura tem viabilidade dela acontecer, de você se eleger, porque as pessoas querem votar, né, geralmente para ganhar nesse processo. Eu sempre falo que os eleitores votam na pessoa e não votam no partido. O voto vai para a pessoa, embora o partido não considere muito isso, né? Você foi candidato por um partido, o partido é detentor daquela posição ali, mesmo que venha mudar de partido, enfim. Mas eu acho que os eleitores votam na pessoa, não votam no partido. Você, quando foi candidato em 2022, você era pelo MDB? Hoje você é pré-candidata pelo PL. Sim. Mudou? Osmar Terra mudou, Vanice de Matos também mudou. Em 2018, como coordenadora regional, eu trouxe pessoas de fora para cá. Em 2022, com as nossas lideranças, nós tivemos que fazer o caminho inverso. Então, essa foi a maior dificuldade. Hoje, esse quadro mudou totalmente, porque são 23.541 votos que nos colocam como região, com a pessoa que está representando a região, num patamar totalmente diferenciado.
a diferença também de 2022 para 2026, que já estamos no ano eleitoral e uma pré-campanha, hoje todos são pré-candidatos, Vanice de Matos afirma aqui mais uma vez que é pré-candidata a deputada estadual, fazendo dobradinha mais uma vez com Osmar Gasparini Terra, e existe uma grande diferença de 2022 para 2026. Em 2026, entidades de Santa Rosa resolveram se unir para chamar uma única pessoa a ser candidata a deputado estadual. Como você digeriu isso, sendo você uma pré-candidata a deputada estadual, tendo entidades representativas da cidade polo aqui da região, que é Santa Rosa, chamando uma pessoa, dizendo que queremos que você seja o nosso candidato, mesmo sabendo que essa pessoa tenha um processo, né, de inelegibilidade para ser julgado o recurso. Mesmo assim as entidades se uniram e disseram: queremos você como nosso candidato, deixando de lado os demais pré-candidatos, entre esses demais você que tem uma importância junto a um deputado federal que é Osmar Gasparini Terra. Chegamos no ápice da nossa entrevista. Como você digeriu isso? Como você interpretou isso? Eu quero que você seja bem sincera, Vanice de Matos, porque foi um momento em que a região, Santa Rosa e municípios adjacentes ficaram se perguntando como, de que forma, vai haver outros candidatos, como fica isso? Mas as entidades representativas fortes da cidade abraçaram um único nome. Nós temos que entender o que esse processo, na verdade, quis dizer. Esse processo, quero que você seja bem você, bem sincera. Bem sincero. O que esse processo quis dizer? Como eu te falei, para mim isso é fruto de um movimento que foi iniciado lá em 2022 de candidatura regional identificada com a região. Tá? E quando eu falo identificada, é identificada no trabalho, identificada no percorrer e estar ligada às entidades. Então, o que esse movimento que as entidades fizeram quer dizer? Nós queremos alguém, sim, da nossa região. E entendo que naquele momento a pessoa mais próxima daquelas entidades eram a pessoa que elas estavam apoiando, que elas estavam apresentando. Mas que tinha sido já condenada em inelegibilidade, haveria recurso, o recurso foi feito, está inelegível, o recurso não foi julgado ainda, e mesmo assim tentaram jogar esse nome para a comunidade regional. Mas havia um tempo hábil para julgamento de processo. Também. Não aconteceu ainda. E agora não aconteceu, nós passamos do processo e ele não aconteceu. Mas havia um tempo hábil para isso, né? E também o direito ele te dá várias formas de interpretação do processo, no sentido de que, pode ir com uma liminar, não pode ir com uma liminar, entendeu? Mas as entidades naquele momento estavam pensando naquela força regional que estava próxima deles, que certamente era a pessoa que, quando eles possuíam qualquer dificuldade, eles estavam muito próximas, elas buscavam aquela pessoa, né, para resolver os seus problemas. Eu interpretei isso dessa forma. O mesmo acontece muitas vezes com legislações que a gente tem. A gente precisa interpretar o que quer dizer aquele movimento, aquilo que realmente está escrito. Mas naquele primeiro momento você não se sentiu abandonada por essas entidades, tendo você já sido candidata a deputada estadual em 2022, sendo você um dos braços fortes do Osmar Gasparini Terra, que é um deputado federal que tem grande representatividade também, né, em nível federal. Você não se sentiu desprezada por aqueles que detêm o comando dessas entidades, chamando uma única pessoa para essa reunião? Eu acho que esse não seria o termo, Silvio. Por quê? Eu não posso me sentir desprezada num município que eu cheguei há alguns anos e que eu fiz mais de 8.300 votos. Tá? Não posso ter esse sentimento. Em 2022? Em 2022, né? Em 2022 estava muito pouco tempo, por mais que eu tenha esses vínculos há muitos anos, e eu sempre brinco com as pessoas, cuide que vocês vão falar, porque eu tenho parente em todos os lugares aqui em Santa Rosa, né? Mas é isso, a gente tem esse vínculo, saiu por algum tempo e depois acabou retornando, né? Então eu não posso ter esse tipo de sentimento, né? Bom, elas estavam próximas, talvez eu não estava naquele momento tão próxima delas, né? Talvez faltou algum elo de ligação entre nós para que elas fizessem qualquer outro tipo de movimento. Né? E o movimento acabou não dando certo, deu errado, né? Porque conscientemente, aí eu tenho aqui que realmente ser justo, né? Conscientemente a pessoa indicada pelas entidades disse: não vou
não quero, não é o momento, sabendo que tem um processo ainda para ser julgado e que, se for tornado, né, definitivamente inelegível, os votos que seriam apresentados a ele nas urnas seriam anulados. Então, foi uma decisão consciente. Como você interpreta essa decisão de dizer, não quero? Quando você coloca teu nome à disposição, são muitas as questões que pesam para você dizer sim ou não, né? Tem a questão pessoal, o querer é a primeira questão, o querer. Tem a questão familiar, que pesa muito. Eu hoje posso andar porque os meus filhos estão crescidos, estão encaminhados, porque o meu marido anda comigo, você porque tem o ele apoio faz do parte, marido, né? Entendeu? Então eu posso fazer isso, porque não é uma vida fácil. Você abre mão de muitas coisas, né? Da presença física em casa, da presença física com a família, e isso é real. O pessoal acha que quem está na vida política quer um processo fácil. Não, eu na sexta-feira eu fui a Porto Alegre, no sábado à noite eu voltei, no domingo já estava no CTG. Não estou reclamando, eu escolhi, eu sempre falo isso, eu escolhi estar na política. E eu sei que a vida é essa. E a forma que eu tenho de fazer política é de estar presente, estar em contato com as pessoas, estar com as lideranças, estar ouvindo, porque para mim a escuta ela é muito importante na política. Né? Então, naquele momento, muitas coisas pesaram. E você tem um mandato que a população concede um mandato para a pessoa, para que a pessoa cumpra aquele mandato. É uma confiança da população. E nós temos que reconhecer que foi uma expressiva votação que o prefeito fez na última eleição. Então, muitas coisas pesaram. Eu não saberia te dizer o que levou. Eu acredito que tenha sido uma série de questões que pesaram a ele tomar esta decisão. Mas você foi pego de surpresa? Sobre a decisão dele? Não, sobre a decisão das entidades em chamar o nome, que eu não estou citando aqui porque nem cabe nesse momento, mas o nome da pessoa para ser o representante estadual nas próximas eleições. Não, o nome não. Talvez o movimento que as entidades fizeram, sim, porque nós nunca tivemos esse movimento. Foi um movimento que aconteceu pela primeira vez, né? Então, a gente não pode dizer que não surpreendeu. Sim, surpreendeu. Mas por que a pessoa? Exatamente por isso. Porque quando as entidades precisavam de algo, elas buscavam em quem estava fazendo a gestão. E como Osmar Gasparim Terra digeriu isso, sabendo que um abraço direito dele, que é pré-candidata, né, não foi citada pelas entidades, que as entidades chamaram um outro nome que não poderia ser candidato se continuasse o processo, enfim, decidiu. Como Osmar Terra digeriu isso e qual foi a posição do Osmar Terra perante você? Vocês conversaram sobre isso? Sobre esse assunto específico nós não conversamos. Não mesmo? Não conversamos. Não conversamos. Nós conversamos de política, nós conversamos de ações, nós conversamos de agendas, né? Mas nós não conversamos sobre esta questão específica, não conversamos. E como você agora está junto com o Osmar Terra no PL, mudança de partido, você acha que foi positiva para você? A questão partidária, ela é necessária para que a gente busque, quem quer concorrer a algum mandato, você precisa buscar um partido e você busca o partido a que você se identifica. Tá? E a gente vem ao longo do tempo da trajetória, tanto do deputado Osmar quanto da minha, se você for olhar os posicionamentos do deputado, quem acompanha o trabalho dele, não fazia mais sentido ele estar vinculado nacionalmente ao MDB. Ele foi ministro do Bolsonaro, né? E foi uma escolha não partidária, foi uma escolha pessoal do Bolsonaro, ele estar à frente do ministério, e a partir disso, com o conhecimento, com a convivência, né, ele acabou se aproximando cada vez mais, e essas sempre foram as pautas dele vinculadas à liberdade. Ele pediu a anuência do MDB para poder ir para o PL. Solicitou a anuência, exatamente. Anuência, e ganhou essa anuência. Exatamente. Conseguiu. Na política nós temos que ter essa clareza, né? Então não quer dizer que ele tem uma boa relação com o presidente nacional do MDB, as relações continuam com os deputados do MDB, os deputados federais do MDB têm ótimas relações, os deputados estaduais aqui, quando se encontram, conversam, porém, o que o deputado acredita que o partido deve fazer, se posicionar. O deputado Osmar sempre foi um deputado que se posicionou nas mais diversas ações. Você pode não gostar da posição dele, mas você sempre vai saber o que ele pensa, porque ele sempre vai expressar. Já quero dizer, não tem nada contra o Osmar Terra, muito pelo contrário, manda um abraço para ele, sempre que ele vem aqui ele fala com a nossa reportagem, não tem problema.
área feminina. Você, quando estava no MDB, teve um problema com o MDB Mulher, teve uma reunião, houve uns desentendimentos, e hoje você faz parte de um outro partido, mas também tem uma ala feminina, né? Tanto que você vai a Horizontina lá, que tem como líder a Michele Espíndola lá em Horizontina. Como está essa situação hoje na área feminina? Só quero colocar que eu não tive problema com absolutamente ninguém. Eu não concordei com a forma como foi trabalhada a escolha. Eu não falei que você teve problema, que houve um problema no MDB houve um Mulher. Problema, né? A forma como foi feita a escolha. Nós tínhamos 2 candidaturas, me ligaram várias vezes me convidando para fazer parte de uma chapa. Eu inclusive, estava em Brasília uma das vezes, não queria fazer parte da chapa, insistiram, voltaram a insistir, resolvi aceitar, mas eu quero ficar lá de vogal. Nós tínhamos 2 chapas. E o comentário que eu sempre fazia: meninas, vocês estão no governo. Se vocês entenderem de unificar as chapas, vocês nos avisem para que a gente não saia daqui de Santa Rosa e vá a Porto Alegre e chegue até lá e só existe uma chapa. Sim, você falou isso na entrevista pra gente, né? Foi isso que aconteceu. Não, nós não vamos desistir, nós não vamos fazer. Saímos daqui até que nós chegamos no 22, antes de Porto Alegre, né? Tinha unificado as chapas. Não, aí não dá, né? Aí não tem como você aceitar. Isso é um desrespeito total a todo mundo que se mobilizou, que tentou fazer a diferença. E a vida política, ela é da discussão. Você tem que discutir politicamente, né? E não quer dizer que eu esteja certo, que você esteja certo, mas cada um precisa colocar seu ponto. Então, esse foi o entrave que houve, né? Hoje, a gente está no PL. Tenho a ligação, sim, sou aqui da coordenação do PL Mulher de Santa Rosa, tá? Não quis assumir a presidência em virtude da questão de disputar o mandato eletivo, não tem como você conciliar, é muita coisa que tem para fazer, mas tenho uma ótima relação com as meninas aqui, participo de todas as reuniões, sempre que possível estou presente nas atividades, né? Às vezes eu não consigo participar de todas as reuniões porque a gente está nesse processo eleitoral agora, né? Exatamente. Como você é pré-candidata, tem algumas perguntas que eu não posso fazer, a Vanice não vai poder responder, porque existe todo um cuidado agora, né, na pré-candidatura, até que seja oficialmente candidata, né, no período eleitoral que é estipulado. Então tem perguntas que eu não posso fazer, gostaria, mas não posso. Só que eu quero saber o seguinte: Vanice de Matos, o que Vanice de Matos defende? Eu sou municipalista de essência, né? A minha vida pública, ela foi no município. Então eu conheço os 2 lados do balcão, como a gente fala, né? Eu sou servidora há mais de 30 anos, já na inatividade, né? Como servidora pública, e fui prefeita por 8 anos consecutivos, e agora fazendo todo esse trabalho de coordenação política do deputado federal Osmar Terra. Eu defendo o municipalismo e defendo um município forte. Os nossos municípios, quando a gente fala que é no município que as coisas acontecem, isso não é uma simples frase. Quando você precisa da saúde, você bate aonde? Você bate no município, na porta do município. Quando você precisa de uma educação de qualidade, você bate aonde? Na porta do município. Quando você precisa de uma estrada municipal, é na porta do município. Então é o município que tem que ter condições para poder atender essas demandas. O município precisa estar forte. Quando nós precisamos de políticas públicas, nós temos a nível federal, tem todos os programas a nível federal, nós temos programas a nível estadual, mas tudo isso acontece como? Com o município sendo forte, né? Então eu defendo que os municípios precisam estar fortes para fazer esse aporte na saúde, na educação, na agricultura, na infraestrutura. É uma política um pouco difícil, né, Vanice? Porque fazer os municípios ficarem fortes vai também muito da intenção daqueles que têm o comando dentro do município, né? Porque às vezes fazer um município ficar forte é dar chance para quem está também fragilizado, ou não? Não, eu não encaro dessa forma. Quando eu digo o município ser forte, é o município ter condições financeiras para atender às demandas da sua população. E é esse trabalho que a gente faz hoje, e que faz muito forte, trabalhando, olhando os municípios. Se você me perguntar a peculiaridade de qualquer município da nossa região, eu vou saber te falar. Porque a gente percorre, eu e o Osmar percorremos todos os nossos municípios, e não é só em época de eleição que a gente aparece. A gente está sempre, eu todos os dias estou em contato com no mínimo
5 prefeitos, 3, 4 vice-prefeitos, vereadores, né, procurando atender aquelas demandas, prestando informação, dando os caminhos para aquilo que eles precisam. Né? Essa é a vida onde é que ela acontece, e é lá que nós precisamos estar presentes. Muito bem, eu deixo o tempo aqui para você falar agora com a comunidade regional, não só de Santa Rosa e regional, né, sobre a tua pré-candidatura, você afirmando que é pré-candidata a deputada estadual pelo PL, fazendo dobradinha mais uma vez com Osmar Gasparini Terra. Eu deixo o tempo que você desejar para falar com a comunidade regional. Bom, como você e se falou, tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de falar, você pode fazer. Como você falou, eu estou pré-candidata a deputada estadual, numa dobradinha com o deputado federal Osmar Terra, que é pré-candidato a deputado federal, né, pela nossa macro-região. E eu não sou candidata de mim mesma aqui. A gente não pode ser candidata de si própria. E nem estou aqui por vaidade, porque você fazer a política que a gente faz, a política de estar junto, é você andar, como eu disse, você estar muito presente, né? E eu entendo que a nossa região precisa de uma representação para trazer para a nossa região tudo aquilo que ela merece. A gente precisa ter um ponto referencial aqui para as pessoas, que tem essa ligação com Porto Alegre. Quando eu fui prefeita, todos os prefeitos aqui vão me entender que como é difícil você chegar em Porto Alegre e você não ter alguém lá que seja a identidade da tua região, da tua macro-região, que quando você leva esse copo de suco, você saber por que a pessoa está levando esse copo de suco. O que quer dizer isso? Aonde é que isso aqui tem que chegar? E por que é que isso aqui tem que acontecer? Então isso faz toda a diferença, você ter essa representação. Geralmente, os recursos a nível do estado do Rio Grande do Sul, eles são divididos pelos deputados estaduais. Não sei se você sabe. Os municípios são atendidos pelos deputados estaduais. Então, a região que ela não tem essa representatividade, ela fica fragilizada. E eu entendo que eu posso colocar à disposição todo esse meu conhecimento de mais de 30 anos, toda essa articulação que a gente tem, conhecimento que eu tenho do Estado, conhecimento que eu tenho da União, colocar à disposição aqui da nossa população. E mesmo sem mandato eletivo, a gente faz o trabalho da coordenação política do deputado federal Osmar Terra, leva os recursos e colocar aqui que nós, tanto eu quanto o deputado Osmar, nós somos contra as emendas parlamentares. Mas as pessoas que nos apresentem uma forma justa dos municípios serem atendidos com recursos sem que sejam essas emendas parlamentares. Né? Da mesma forma seriam os hospitais. Se tiver uma forma justa, nós apoiamos os municípios continuar com esses recursos financeiros. Por que vocês, tendo esse benefício das emendas parlamentares, que eu tenho uma opinião formada sobre isso e não vou citar aqui, né, sendo contra, por que vocês são contras e defendem tanto a emenda parlamentar? Nós não defendemos, nós temos o sistema. Se nós não trouxermos esse recurso aqui para a região, ele vai para onde? Eu vou citar, eu vou arriscar aqui uma opinião, tá? Emendas parlamentares, na minha opinião, eu não vou dizer o que eu penso das emendas. Eu vou dizer o seguinte, que todo esse valor das emendas parlamentares poderiam ser divididas igualmente para os municípios. Nós concordamos. Igualmente. Nós concordamos. Poderia todo o valor, né, todo o bolo, mas dividir igualmente conforme o número de eleitores do município. Perfeito. Perfeito. Só claro. Que se fosse assim seria uma maravilha. Não precisaria um candidato trazer um valor X de emenda, o outro candidato trazer um valor menor. Só que hoje, se elas não acontecem, hoje, sabe onde é que ficam os recursos? Concentrados nas regiões metropolitanas, concentrados nos grandes municípios. Olha a reforma tributária que vai acontecer agora. Todos os municípios ao longo dos anos criaram incentivos para aumentar a produção dos municípios, seja suinocultura, seja leite, enfim, todos criaram. Agora nós temos uma reforma tributária que vai mudar a forma de dividir o bolo, que não vai mais ser pela produção, que vai ser pela concentração de pessoas na região metropolitana. Né? O que vai acontecer com os nossos municípios da região? Vão perder milhões. Vão perder milhões. De onde é que vai sair esse recurso? Da saúde, da educação, da infraestrutura, da agricultura dos municípios. Então é isso. Se tiver uma forma justa, né, nós apoiamos essa forma justa de repasse aos municípios. Eu acho que teria que ser. Porque nós, os deputados, eles estão aí, não é para distribuir emendas parlamentares, é para fazer leis.
para apresentar projetos de lei, para discutir as mudanças na União, para discutir as mudanças no Estado. Eu deixei o tempo para a Vanice falar, porque eu tenho duas finais para falar com a Vanice, e entre elas é um pedido. Primeiro, qual é a bandeira que você vai defender na tua pré-campanha? A bandeira que você já falou várias situações, tá? Eu sempre faço essa pergunta porque o que geralmente tem agro, né? O agro é uma bandeira que todos vão defender, tá? Saúde, educação, isso são coisas normais que um candidato ou um pré-candidato diz que vai defender, que vai ter aquilo como bandeira. Qual vai ser a bandeira da Vanice de Matos, sendo ela mulher? A minha bandeira, ela é o municipalismo. Tá, você já falou. Tá? Ela é o municipalismo, e dentro do municipalismo você não tem como você distinguir as áreas. As áreas são importantes, todas as áreas são importantes. Tá? Sem dúvida nenhuma que eu vou ter aquele olhar diferenciado para as mulheres. Mas nós temos também os idosos, então como é que eu vou me identificar apenas? Não, eu vou falar daquilo que eu conheço, eu vou falar do desenvolvimento regional. E mesmo não tendo mandato, aquilo que eu falei, eu estou com 4 projetos regionais em andamento. 4 projetos que vão fazer a diferença aqui para a nossa região. Que não são da Vanice, mas que a Vanice conseguiu construir a articulação e que conta com o apoio de todos os municípios. Você quer falar com esses 4 projetos ou não? Nós temos a Estrada Costeira, que vai mudar, né, a nossa questão econômica com relação voltada ao turismo. Isso, é uma nova matriz econômica. Você defendeu junto ao Cored, né? Exatamente, junto ao Cored, que nós estamos concluindo o projeto agora. Nesse momento, né, a empresa está concluindo, o COFRON, que é o nosso consórcio público que fez a contratação, mas que a gente fez a articulação. O projeto da inovação que está em andamento, que nós estamos trabalhando nos 20 municípios da nossa região, que nós estamos tentando criar um ecossistema regional de inovação. Tá? Nós temos o projeto para a construção de uma casa de passagem para as mulheres vítimas de violência. Já falou 3, só 1. Que o município de 3 de Maio, o prefeito Corso disse, olha, eu assumo aqui, os prefeitos concordaram, o projeto está em andamento da Secretaria de Obras. E nós aqui, nós somos referência na agricultura, nós somos referência na produção de leite aqui na região. Santo Cristo, 7 ou 8 anos consecutivos, o maior produtor de leite do estado. Quando nós precisamos levar os nossos produtores para fazer uma capacitação, nós levamos para onde? Para a Serra Gaúcha. Né? E apresentei a proposta de nós criarmos aqui um local, né, um centro de capacitação aos produtores de leite aqui na nossa região. E aí nós temos a CETREM, que tem um tambo de leite, que tem agronomia, que está buscando a veterinária e que pode muito bem se tornar um centro de capacitação, não só para a nossa região, mas que possa atrair agricultores também de outras regiões. Muito bem, falou. Então você vê, eu vou falar das bandeiras assim, você vê como é diversificado o trabalho. Eu falei aqui do turismo, eu falei aqui da agricultura, então o que você tem que das mulheres, né? Falei aqui da inovação. Você tem que conhecer o problema, se apropriar do problema e defender o problema. Então, eu vou encerrar essa entrevista com a Vanice de Matos te fazendo um pedido. E esse pedido eu externo também ao deputado federal Osmar Gasparini Terra. Sendo pré-candidata, sendo eleita ou não eleita, a representante política que você é aqui na região e o representante político que Osmar Terra é em nível nacional, olhem mais pelas crianças atípicas, tá? Olhem mais pelas crianças atípicas. O pedido que eu faço é que, por mais que eu também não concorde com emendas parlamentares, que aqui nós temos uma entidade em Santa Rosa que faz um trabalho magnífico, é um pedido que eu estou fazendo. Para que você, o Osmar Gasparini Terra, tenha um olhar específico e mais diferenciados para a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos, a APADA, que hoje não é só deficiente auditivo. Hoje é deficiente auditivo, hoje é autista, hoje é síndrome de Down, hoje é deficiente físico, que faz um trabalho regional maravilhoso e que, infelizmente, Vanice Matos, nessas emendas, nessa pulverização de emendas, que você não concorda e eu não concordo, que deveria ser justo, a APADA fica com migalhas. A APADA não pode mais ficar com migalhas, porque a demanda que existe de crianças atípicas, eu falo isso porque eu sou pai de autista, eu tenho que defender o meu filho da mesma forma como defendo os outros. A demanda que a APADA tem com crianças atípicas
e que a APADA faz das tripas ao coração para atender todas, merecia um melhor reconhecimento de quem pode pulverizar emendas não só numa área, não só na saúde, mas na educação de crianças atípicas, que são tantas e vem crescendo cada vez mais aqui na região. A APADA atende vários municípios, né? Está lá tentando construir uma quadra poliesportiva para fazer com que essas crianças com atipicidades possam se desenvolver também no esporte, fazer exercício, que é bom também para eles, sabe? E no entanto não consegue. Então eu faço esse pedido a você, como pré-candidata, como representante política aqui da região, ao Osmar Gasparini Terra, isso vai para o ar, que tenha um olhar um pouquinho com mais atenção também para esse lado da comunidade, que são as crianças atípicas. Elas também precisam, não é só a saúde já tem tanto dinheiro, né? Bota um pouquinho mais lá também para a educação dessas crianças, que são famílias de vulnerabilidade social que também estão lá. Você vê como a gente faz o trabalho e a gente não se usa do trabalho politicamente, porque o nosso olhar não é só para a saúde. Nós ajudamos muitas entidades assistenciais, socioassistenciais. Eu não estou dizendo que não. Eu estou pedindo para ter um olhar. E o deputado, ele tem um trabalho, quando eu falo deputado, a gente sempre está junto, né? Eu falo deputado porque ele tem um mandato, mas a gente sempre está aqui junto dele, lado a lado, e a preocupação dele com as crianças, ela é incrível. Incrível, porque a criança, ele sempre fala isso, né? E ele é um estudioso dessa área. A criança, todas elas nascem com as mesmas possibilidades. O que muda é a atenção que ela vai ter nos primeiros 1000 dias de vida. Né? Por isso que ele criou Primeira Infância Melhor, por isso que ele criou o Criança Feliz, programas que foram premiados internacionalmente. Né? Então essa preocupação com a criança, porque a criança que ela é o futuro, né? São eles que vão estar lá. Então a gente tem essa preocupação, e ele nessa mesma linha criou tem vários projetos de leis que hoje já são leis, né? Procurando preservar as crianças, nesse cuidado das crianças, seja no bullying, seja pelo cyberbullying, enfim, uma atenção realmente voltada à criança. Tá? Tenha certeza que eu vou levar ao conhecimento dele essa questão, e sim, nós estamos agora vivendo um outro momento, né? Da questão do autismo, que a gente consegue ter um diagnóstico mais preciso, que isso era algo que alguns anos atrás não existia, né? E nós ainda, enquanto entidades, enquanto governos, não estamos preparados ainda para enfrentar esse problema. E eu falo isso como você, quando eu falo de ter uma bandeira, sou defensora de... Não, eu preciso olhar porque a pessoa, porque o município, ele é um todo, entendeu? Hoje nós ainda não temos todas as crianças em horário integral na creche, ainda não temos. E nós já precisamos começar a olhar o outro lado da pirâmide, que são os idosos, que nós estamos com muitas questões, muitos municípios que estão precisando construir esses locais. E temos as crianças agora que têm essas necessidades especiais, né? São muitas e a demanda aumenta a cada ano. E eu estive... Gente, assim, ó, eu só quero, desculpa interromper a Vanice, eu estou na minha casa, né? E aqui, quando a Vanice chegou, mas o esposo dela disse, nós temos 4 cachorros que foram abandonados e que nós cuidamos. Então lá fora estão os cachorros, por isso que pode vazar, não é para vazar, mas se vazar, está explicado por quê. E aí, a questão, na semana passada eu estive participando do Fórum Permanente, né, que faz a discussão da inclusão, da deficiência, das altas habilidades, né? Então a gente precisa, o que a gente ouviu muito lá, né? Quando você não vive, às vezes você não sabe o que acontece, né? Exatamente. Então a gente precisa se aproximar dessa questão e ver de que forma que a gente pode ajudar, né? De que forma, e eu defendo que precisam existir as emendas, elas são complementares, né, para algo específico. Mas os programas de governo, eles precisam chegar à vida das pessoas. Melhor expandir. Nós precisamos ter mais agilidade e eficiência para que essas políticas públicas cheguem à vida das pessoas. Eu citei e cito a APADA porque eu conheço o trabalho que ela faz, né? É lá que meu filho está, sendo autista, não consegui em lugar nenhum.
não conseguia, era difícil porque se tiver um aluno autista vai ter que ter uma monitora e não tem como contratar monitora, que não sei o que e tal. São N situações que praticamente impedem um pai de colocar uma criança autista na escola. A APADA abraçou o Nicolas como abraçou e abraça muitas crianças. E a APADA não tem esse reconhecimento com essa pulverização de emendas, entendeu, Vanice? Então eu peço a você, ao Osmar Gasparini Terra, que assim que vierem para a região, porque agora vai haver mais uma pulverização de emendas, tem que haver até uma data X, depois não pode mais, em virtude da campanha, que pulverize um pouco na APADA, uma quadra poliesportiva para alunos com deficiências e atipicidades. É o que a APADA precisa. Nós defendemos muito essa questão de que a criança ela precisa ter condições de frequentar a escola, de fazer o esporte, né? E a gente precisa entender muito desses processos ainda, né? O deputado certamente como especialista, como médico, como doutor nessa área infantil, né? Ele poderia aqui falar das altas habilidades, né? E os autistas eles têm muitos, como é que a gente fala, muitos graus, né? Sim. Dependendo do grau hoje, de autismo. Hoje, se eu não me engano, até minha esposa poderia falar, mas hoje eu acho que não é tão dimensionada a questão do grau do autismo, né? Porque tanto faz um grau menor ou não, ele é autista. É autista. Ele é autista, ele tem crise, Sim. Tem necessidades, precisa de inclusão, precisa de educação, precisa estar associado, né, no meio. Então, independente do grau do autismo, ele é autista. É autista. Né? O que vai diferenciar é a forma de atendê-lo. A forma de atendê-lo. A forma de atendê-lo. Do que ele recebe. É exatamente isso que eu... Então, é um pedido que eu faço. Não estou fazendo crítica, estou fazendo pedido. Sim. Tá? Que olhem um pouquinho mais aqui na região, porque a APADA não é só Santa Rosa, a APADA é a região. É regional. Né? É regional. Então, que olhe na região aqui para a Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos. Vou para terminar aqui, vou definir para você a minha grande bandeira, a região, a nossa macro-região e as pessoas, tá? Dentro de tudo aquilo que elas precisarem, pelo que eu tenho de entendimento e de conhecimento. E uma coisa só para eu complementar aqui, desde que eu cheguei aqui em Santa Rosa, aqui nessa região em 2008, foi quando eu cheguei, faz bastante tempo, e que eu comecei a conhecer Santa Rosa, interior de Santa Rosa, Horizontina, interior de Horizontina, Giruá, interior de Giruá, aqui essa região ela não é rica, viu? Ela não é rica, ela é milionária e não sabe usufruir dos milhões que tem aqui no turismo rural. No turismo rural, como falta um incentivo ao turismo rural aqui da região. Se você vai aqui em Santa Rosa, sai no interior, tem muitas coisas maravilhosas que poderiam ser apresentadas a outras pessoas, mas que não são. Então, o turismo ambiental, Cascata do Rio Santo Cristo, que está lá, abandonada, ninguém usufrui daquela... Mas nós já evoluímos, né? Sim, houve uma evolução também, não pode ficar regredindo sempre, né? Houve uma evolução, mas essa evolução precisa ser um pouquinho maior, né, Às vezes não acontecem na velocidade que nós entendemos que deva acontecer. Mas aí eu vou te dizer que a Estrada Costeira ela tem contribuído muito para isso. É um ótimo projeto. E essa vai ser uma luta, não é minha, ela é uma luta regional. Vanice Helena de Matos, aqui no programa Silvio Brasil Repórter Lupa Notícias, falando à vontade, conversando conosco, conversando com você, Vanice, muito obrigado, um prazer te receber aqui. Tem perguntas que a gente gostaria de fazer, mas não pode ainda, tá? Mas após o mês de outubro, a gente vai poder conversar e fazer as perguntas. Agora não é possível. Muito obrigado, foi um prazer te receber. E toda a simplicidade aqui do local, né? É simples, é humilde, mas é de pessoas que trabalham realmente, que lutam também pelas outras pessoas. Eu quero agradecer esse espaço, né, que você me oportunizou aqui para falar com quem te acompanha pelas redes, né? E para dizer que a Vanice é uma pessoa muito simples, né? De pé no chão, lá do interior, né? Se você conhecer a minha família, os meus pais, vai entender daquilo que eu estou falando, né? Que sou uma de nós que quer estar lá na Assembleia, né? Por isso que eu estou pré-candidata, para ser essa voz de quem está aqui, mas que vai brigar lá por tudo aquilo que a gente precisa aqui.
Vanessa de Matos, na reportagem Civil Brasil Lupa Notícias. Eu encerro com um brinde com suco de limão Tahiti colhido aqui atrás, viu? Não foi nem comprado, foi colhido aqui, encerrando esta conversa aqui na reportagem Civil Brasil Lupa Notícias, porque comunidade, política e região, este e estas sempre foram e serão os nossos compromissos.